Olá pessoal, estamos na 24ª videoaula e, enfim, terminaremos nossa quarta aplicação. Então, na videoaula passada, percebemos aqui que nosso PakerView estava sendo inicializado com o valor 00 quando nossa label de quantidade de pessoas era inicializada com 01. Logo, concluímos que nosso segundo componente teria que ser carregado com uma lista diferente. E é exatamente isso que vamos fazer nessa videoaula. Nessa videoaula também implementaremos aqui os métodos que vai calcular o subtotal por pessoa e o total por pessoa, terminando assim essa videoaula. Então vamos para o código. Já que nosso segundo componente terá que ser carregado com uma lista diferente, logicamente teremos que ter aqui uma lista diferente. Então, vou colocar aqui, vou chamar de segunda lista. E da mesma forma da minha lista QTD, essa segunda lista de quantidade também terá que ser inicializado no exato momento que minha view for carregada. Então, eu também vou aqui inicializá-la no método viewDidLoad, que como todos já sabem, é o método chamado no exato momento que minha view é carregada. Então, a única coisa que vai mudar aqui é que o 0 vai passar para o final. Vamos começar aqui do valor 1 e terminaremos com o valor 0. Então, deixa eu colocar aqui o arroba, prontinho. Já inicializamos aqui nossa segunda lista de quantidades. Você vê que não mudou muita coisa não, só colocamos aqui o 1 para frente e o 0 para o final. Pronto, agora vamos ver o que vai mudar aqui nos nossos métodos. Então, temos aqui o método que retorna para a gente o número de componentes do nosso PakerView, que continuará sendo 2, logo, não vai ter mudança nesse método. Temos aqui o método que retorna para a gente o número de linhas do nosso componente, que esse sim teremos que mudar. Nesse caso aqui, nossas listas de quantidades têm a mesma quantidade de objetos, mas poderíamos ter aqui duas listas com quantidades diferentes. Então, vamos mudar aqui esse método. Eu vou criar aqui um inteiro que eu vou chamar de aux e vou verificar se o componente que está chamando esse método é o componente 1. O componente 1. Caso tenha sido o componente 1 que colocamos aqui como 0, porque em computação a contagem sempre começa do 0, já expliquei para vocês. Caso o componente que esteja chamando esse método seja o componente 1, vamos dizer que aux vai ser exatamente a quantidade de objetos que temos na nossa lista 1. Então vamos chamar aqui o método count. Todos já sabem, né? E se o componente que estiver chamando esse método for o componente 2, o que faremos? Vamos dizer que aux será igual à quantidade de objetos que temos na nossa segunda lista de quantidades, utilizando também aqui o método count. Pronto. Agora aux ou tem a quantidade de objetos da minha lista 1 ou da lista 2, dependendo do componente que está chamando esse método. Agora retornaremos aux aqui para nossa função, para nosso método. Pronto. Já terminamos aqui de implementar o método que retorna o número de linhas para cada componente. Agora, no método aqui, onde este retorna o título para cada linha, também terá que ser mudado. Então, da mesma forma, estou falando rápido porque eu já expliquei esses métodos. Vamos criar aqui uma string, que eu também vou chamar de auxiliar. Você deve estar se perguntando, mas como assim, Lucas? Você já não criou uma variável aqui que você chamou de auxiliar? Mas esse método aqui, essa variável só existe dentro desse escopo, só existe dentro desse método. Beleza? Logo, podemos criar aqui outra variável com o nome de auxiliar. Isso aí eu acho que vocês já sabem. E da mesma forma aqui, vamos verificar se o componente que está chamando esse método for o primeiro componente, teremos que retornar as linhas desse componente. Então, vamos dizer que aux vai ser igual ao objeto da minha lista de quantidade, da nossa primeira lista de quantidade, que se encontra no índice exatamente na linha que está chamando esse método. Já falei para vocês que esse método passa como parâmetro aqui linha em componente, isso porque esse método é chamado para todas as linhas de todos os componentes. Então, se esse método está sendo chamado para a linha 0 do componente 0, ele vai entrar aqui, vai verificar que componente igual a 0, sim. Então, aux será igual ao objeto que se encontra no índice da linha 0,
ou seja, na posição 0 da minha lista de quantidade, e depois, lá no final, eu irei retornar aqui esse aux. Da mesma forma, vamos fazer aqui para o componente 1, ou seja, nosso segundo componente. Vamos retornar, vou até copiar aqui, para não perder tempo, vai ser igual. Vou até copiar aqui e colar, pronto. E iremos retornar aqui o objeto que se encontra na minha lista, na nossa segunda lista de quantidade. E no final, iremos retornar aqui o aux. Prontinho. Então já implementamos aqui, já mudamos na verdade, o método que retorna para a gente o número de linhas em cada componente, o método que retorna para a gente o título para cada linha. E agora, o que vai ter que mudar também? Quando a gente selecionar um objeto do segundo componente, não dá para ver aqui, só quando a gente rodar, do objeto do nosso segundo componente, selecionar alguma linha do nosso segundo componente, teremos que retornar aqui o objeto que está na linha que chamou esse método da nossa segunda lista. Porque a nossa segunda lista muda aqui o intervalo 1, ou seja, o segundo caractere, como eu mostrei para vocês. Pronto, vamos rodar aqui rapidamente e depois vamos implementar os métodos aqui, cálculo do subtotal por pessoa e cálculo total por pessoa, que é muito simples. Então, já temos aqui, eu estou falando rápido porque essa aula vai demorar um pouco. Então, aqui já está começando, né, certinho aqui com 0,1. Então, vai do 0,1 aqui até 9. Depois você muda aqui para 1, 10 e assim sucessivamente. Vamos implementar agora aqui. Agora que já temos aqui bem definido aqui a quantidade de pessoas, vamos implementar aqui os métodos que vai calcular o subtotal por pessoa e o total por pessoa, que é simples. O cálculo do subtotal por pessoa é exatamente o subtotal dividido pelo número de pessoas, e o cálculo do total por pessoa é exatamente o total dividido pelo número de pessoas, ou seja, muito simples. Então vamos lá, para terminar logo essa aplicação aqui, deixar um espaço para melhorar a visualização. Então, vamos criar aqui um método que não vai retornar nada para a gente, vai apenas calcular aqui, né? Que eu vou chamar de cálculo do subtotal, né? Subtotal por pessoa. Pronto. Então, como será o cálculo? Eu já mostrei para vocês, né? Então não vou mostrar de novo. Vamos ter aqui uma variável do tipo float, que eu vou chamar de subtotal por pessoa float, nome grande, né? Que vai receber exatamente o que? O que está na nossa label subtotal, né? Ponto .text, que será o valor, o float value, o valor float, dividido pela quantidade de pessoas, né? Que está na nossa label QTD, na nossa label QTD pessoas mesmo, QTD pessoas, ponto .text, o valor inteiro, né? Int value. Pronto. Já temos aqui o nosso subtotal por pessoas. Contudo, como todos já sabem, nossa label está esperando uma string, então não um float. Então vamos criar aqui uma string que eu vou chamar de, deixa eu copiar e colar aqui, subtotal por pessoa str, ou seja, string, e vou alocar um espaço aqui para o nosso objeto, alloc, e vou inicializá-la, como todos já sabem, init, no formato, né, de um float. Então, %.2f, limitando assim duas caixas decimais, e esse float será exatamente o nosso subtotal por pessoa float. Pronto. Agora sim, nossa label é subtotal por pessoa. Nossa label aqui. Cadê? Subtotal por pessoa. Ponto .text. Vai poder receber a nossa string subtotal por pessoa str. Pronto. Terminamos aqui de implementar o método que calcula o subtotal por pessoa. Agora temos que implementar o método também que vai calcular o total por pessoa. Então eu vou copiar e colar aqui só para não ter que digitar de novo. Aqui, cadê o cálculo total do total de pessoa? Então deixa eu apagar aqui, que também aí já é ser preguiçoso demais, querer mudar isso aqui. Então vai ser o cálculo
do total por pessoa float. Então, o cálculo total por pessoa float também é muito simples. Eu já mostrei para vocês lá. Vai ser exatamente o que está na nossa label total, né? Ponto text, o método text, o valor float, dividido também pela quantidade de pessoas, né? Então, QTD pessoas, o valor inteiro. Pronto. Já temos aqui o valor do nosso total por pessoas. Contudo, esse valor é o valor float. Nossa label está esperando um valor, né? Uma string. Então, deixa eu me copiar e colar aqui. O tempo está muito curto, eu peço até desculpa por estar copiando e colando. Mas é bom que adianta, né? Vai ser aqui a string total por pessoa str. E vamos ter que inicializar essa string com o nosso valor float aqui. Total por pessoas. Float. Agora sim, podemos aqui dizer que nossa label total por pessoas, chamando o método aqui text, é igual a nossa string total por pessoa str. Pronto, terminamos aqui, graças a Deus, essa quarta aplicação. Vamos rodar aqui para ver como é que ficou. Foi muito simples, né? Mas foi bem bacana para mostrar. Opa, temos que chamar agora esses métodos, né? Então, quando que esse método tem que ser chamado? Ou seja, qual objeto que vai retornar para a gente a ação aqui de alterar nosso subtotal e total por pessoas? Vai ser aqui. Vamos ter que chamar esses métodos quando a gente alterar, né, a quantidade de pessoas. Então vamos ter que chamar aqui no método didSelectRow, que é um método chamado toda vez que uma determinada linha é selecionada. Então, quando uma determinada linha for selecionada, a gente vai ter que mudar aqui o nosso. Vamos ter que chamar aqui o cálculo do total por pessoa, né? Cálculo total por pessoa. Vamos ter que chamar também aqui o cálculo do subtotal por pessoa, né? Subtotal por pessoa. E agora vamos ter que esse aqui também, deixa-me pensar. Esse método, quando a gente alterar aqui a linha, ele não vai alterar o total, não. Ele só vai alterar aqui o subtotal por pessoa e o total por pessoa. Então tá certo. Esses métodos também terão que ser carregados no exato momento, terão que ser chamados no exato momento que minha view for carregada. Então, vamos colocá-los aqui no método view de load. Deixe-me ver também aonde terá que ser chamado esse método. Quando a gente alterar nosso slide aqui, o valor da gorjeta, também vamos ter que alterar aqui o valor do subtotal por pessoa e do total por pessoa. Então vamos colocar aqui rapidamente total por pessoa, aqui do método do nosso slider, aqui mudar a gorjeta, pronto, colocamos aqui, e agora sim, terminamos nossa quarta aplicação. Vamos lá ver como é que ficou. Então já temos aqui, ó, o total por pessoa, o subtotal por pessoa e o total por pessoa, somando aqui, né? Se tem uma pessoa, essa pessoa vai pagar sozinho, né? Se tem duas, já vai começar a mudar. Dividindo aqui o total, tudo certinho. Mudando o valor da gorjeta, também altera ali embaixo, vocês podem ver o total. Não altera o subtotal, porque o subtotal já é um valor certo, né? Então, se dividir por pessoa, se é sem gorjeta, não vai alterar, né? Então a gente nem precisava ter chamado lá o método subtotal por pessoa no slider, né? Já que ele não altera. Enfim, vocês mudam aí. Então, já está tudo certinho aqui. 99 pessoas, 90, 99, enfim, você pode dividir até por 99 pessoas. Galera, é isso aí, terminamos nossa quarta aplicação. Semana que vem vou começar a fazer as aulas sobre banco de dados, onde vamos ver inserção, busca, vamos deletar, vamos alterar, utilizando aí PHP e MySQL. Beleza, gente? Então eu espero vocês nas próximas videoaulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e qualquer dúvida, o e-mail tá aí. Peço desculpa pela rapidez, né, que eu fiz essa videoaula. O tempo é curto. Valeu, galera. Tchau, tchau.